Bom dia a todos presentes, as autoridades já nomeadas. E eu quero começar aqui agradecendo pelo convite, pelo evento, né? E dizer que estamos aí muito honrados de estar aqui participando desse primeiro de muitos eventos que vão acontecer em São Borja. Nossa matéria de hoje já está aí, né? Então, eu vi que o cronograma está apertado, né? Me deram umas 20 folhas aqui, prefeito. Acho que eu vou tentar resumir aqui. Então, realmente, a gente tem aqui, focado em São Borja, todos os nossos esforços de exportação, até para atender a demanda dos nossos clientes, e, principalmente, um fator muito importante já falado aqui, para nós transportadores, agilidade. Nós não podemos ter aqui um processo que seja moroso, que nos dê dificuldade em transitar com o que nós temos. Então, esse Centro Unificado de Fronteira, efetivamente, ao nosso ver, como SVD, deveria ser repetido em outras unidades de fronteira do Brasil, né? E, para isso, a gente realmente conta aí com todo esse esforço, tanto das autoridades políticas, como também das classes envolvidas, para que a gente possa fazer isso. Mas, por hora, é uma honra de São Borja, e é isso que a gente realmente tem que estar olhando para agradecer por já existir. Bom, nosso momento, né, de importância do transporte rodoviário internacional é justamente de olhar, e não podemos deixar de olhar a política do país vizinho, e entender que isso é promissor. Ao nosso ver, nós teremos aí alguns ganhos com essa mudança, né? E justamente buscar esse momento da transição para que a gente possa melhorar o que já é bom, digamos assim, né? Mas tem coisas aí para a gente poder melhorar. E eu, como empresário da área de transportes, a gente tem que colocar justamente, né, que muitas vezes a gente acaba não citando aqui, o quanto nós temos que percorrer nas nossas fronteiras para atingir um objetivo, para chegar ao destino final. Eu tive recentemente na Holanda agora, visitando a fábrica da DAF, e a gente nota a infraestrutura que existe nos países lá, com distâncias muito menores, né? Aqui a gente vai percorrer muitos quilômetros, dias e dias viajando, para uma infraestrutura ainda precária, no nosso ponto de vista. Poucas vezes a gente vai ter aí até suporte para isso. Então, a gente também tem que olhar, às vezes, a gente tem muito esse comparativo, né, de mas lá fora funciona, por que aqui não funciona? Mas a gente também tem que olhar que lá fora é tudo muito mais perto, às vezes, né? Os continentes, as distâncias. Aqui a gente percorre aí 20 dias aí quase numa viagem para poder chegar no destino final. Então, a gente também focar um pouquinho, naturalmente, nessa preocupação, para nós é importante, né? A infraestrutura das estradas, não só brasileiras, mas dos nossos países vizinhos também. Influências naturais, que a gente também sofre muito aqui, né? A questão de passo fechado, neve, vida do motorista, a carga, né? Tudo isso faz parte de uma preocupação que a gente tem que estar cuidando do cenário internacional do transportes, porque a gente não tem isso dentro do nosso país, nós não temos essa barreira de clima, né? A gente consegue programar uma viagem no Brasil e ela, teoricamente, vai acontecer dentro do cronograma que foi pré-estabelecido. E aí a gente sempre traz, que é uma premissa, e a gente, dentro da SVD, fala muito em propósito, prefeito. A gente tem colocado isso muito forte, que cada pessoa, na verdade, cada um de nós, tem um propósito nessa vida, né, que é buscar justamente desenvolver e fazer algo a mais. E o nosso propósito, um deles, é cuidar da vida do motorista, então a gente está sempre preocupado com isso. Então, efetivamente, nós temos aí esses pontos a mais que eu gostaria de citar aqui justamente por isso. No mais, né, a conectividade sul-americana, onde foi falado muito disso aqui, sobre justamente a gente ter em São Borja, né, um centro, né, tipo assim, de distâncias, justamente como eu estava falando aqui. Quando a gente fala em distâncias, nós estamos usando São Borja, que é um canal
que passa justamente a ter distâncias, como centro dessas distâncias, né, entre os destinos que a gente faça de exportação. Então, isso naturalmente facilita muito, né, a agilidade, essa conectividade com os países da América do Sul. Aí, dentro dos desafios aqui, eu trouxe justamente isso, né, essa conectividade sul-americana, adaptação a diversos tipos de cargas e regulamentações, né, porque não é específica de um segmento, né. No nosso caso, ainda a gente trabalha muito focado aí mas é que ainda estou... Bom, vamos lá. E aí as adaptações, né, do CUF a todas essas inúmeros transportes que passam por aqui hoje. Agilidade, efetivamente, né, que é o que a gente bateu muito na tecla, e a Gladys ainda falou agora há pouco também sobre isso, né, justamente da gente ter poucas horas para ter um desembaraço, e isso realmente é um privilégio de quem está usando tanto São Borja como a própria Uruguaiana, mas principalmente nós que usamos São Borja, podemos destacar isso. E as integrações com outros modais, né? Então, também isso permite essa agilidade para que isso possa ser feito efetivamente entre os países aí. Neste panorama, né, a gente entende muito, né, e sofre aí as sazonalidades internacionais de cada país. A gente sofre muito com exposição política, né? O ano passado a gente teve um caos no Peru aí também, que a gente sofreu, né? E tudo isso, para nós, transportador, é reflexo diretamente ao contratante, né? Ao cliente, né? Porque ele nos contrata, dá um transit time para a gente cumprir, e o que acontece no decorrer deste transporte, a gente tem que estar cuidando e reportando por tudo isso que eu já falei, pela vida do motorista e pela carga que nós estamos responsáveis por fazer. E, naturalmente, ontem a gente escutou aqui, né, que tem algumas empresas que usam do nosso meio de transporte o seu estoque. Então, efetivamente, a gente sabe da preocupação que isso pode causar em não chegar ao destino final um produto que a gente esteja responsável por levar. Então, essa logística internacional, ela sofre muito com as decisões que, às vezes, a gente tem que acatar, e naturalmente acata, né, dos órgãos, né, e já falado aqui também, que às vezes não vivem o dia a dia do transportador, né? A gente sofreu muito com o CIRA o ano passado, aí, né, os despachantes de aduaneiro que mais tem o desenrolar disso, né? Mas para nós, transportador, para explicar para o cliente, para mostrar por que o transit time que tinha sido posto não vai ser cumprido e tudo mais, e é uma determinação, às vezes, implantada ainda de forma, digamos assim, talvez prematura, que não tinha sido exaurida os testes para poder realmente estar rodando, mas entendemos que essas mudanças elas vêm para melhoria sempre, e por isso a gente vai estar sempre apoiando também. A questão da estabilidade política, eu já falei, né? E eu costumo dizer muito que a gente tem que sempre estar perto dos parceiros locais e de acordos comerciais, né? Seguir os acordos comerciais, que Mercosul é um deles, e tem países que já estão nele ou não, mas também as parcerias locais, né? Quando a gente vem para São Borja, efetivamente é importante a gente estar fazendo boas parcerias com quem já está aqui, com quem já conhece o caminho da aduana, do CUF aqui, para que a gente efetivamente ganhe na agilidade, ganhe na segurança, né? Mas, efetivamente, a gente tem que ter por perto esse pessoal, efetivamente, que está aqui qualificado para fazer isso. Então, a SVD, ela vê realmente aí uma melhoria muito grande, né, e promissor nos próximos anos com relação a isso, até porque a gente veio de um ano de 2022 extremamente aquecido, né, em termos de Brasil, e sentimos em 2023 uma retração, né. De qualquer forma, é sempre dizer assim, né, sempre tem alguém chorando e alguém vendendo lenço, então a gente tem que estar sempre olhando as oportunidades, e elas vão aparecer, e a gente tem que estar pronto para estar atendendo aos clientes aqui. Então, dentro do cenário de desafios, eu acho que eu
Até preparei mais coisas, mas eu acho que as pessoas que passaram ontem aqui são mais até graduadas do que a minha pessoa para falar de todos esses desafios que a gente está vendo, e inclusive não só desafios internacionais. Ontem a gente entrou num debate sobre desafios de estados, né? E aí efetivamente leva para essa outra discussão que eu não quero entrar nesse momento aqui, mas são cenários que, como falamos, né? É fácil às vezes falar do país vizinho, mas nós também temos que olhar para o nosso cenário e olhar que aqui internamente a gente também está tendo algumas questões fiscais que mexem com o dia a dia, que nos impactam diretamente, né? Ou que provocam, pelo menos, algumas mudanças, né? Então, eu acho que a gente não dá para se acomodar. Efetivamente, a gente tem que estar diariamente buscando melhorias e fazer alguma coisa nova, né? Aprender alguma coisa nova e colocar em prática isso para que a gente possa continuar tendo um diferencial no mercado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Funcionando ali já? Você passa o slide, ok, só trocar. Bom, então, acho que de cenário de desafios, eu entendo que o fórum está completo de gente que vai falar bastante disso. Para nós é sempre uma oportunidade de aprender e trazer realmente que hoje, né, para a SVD, é de suma importância estar acompanhando todas as mudanças, mas principalmente ter parceiros certos fazendo o que realmente cada um se compromete a fazer, para que a gente possa continuar aí desenvolvendo um bom trabalho para nossos clientes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a SVD no cenário doméstico e apresentar um pouquinho a empresa, justamente para que vocês possam, talvez, até conhecer um pouco do que é o nosso negócio. Então, efetivamente, a gente tem uma empresa de 22 anos de mercado, nasceu em Curitiba. Nossas 3 letras SVD significam Sérgio, Valério e Diolis, que são os 3 fundadores da empresa, lá em 2001. Os sócios até saíram, o Diolis saiu, mas o nome da empresa continua. E a gente sempre foi focado ao cenário de entrega de caminhões 0 quilômetros, durante 16 anos, dedicados exclusivamente à Volvo. Então, por que você não muda, então? Aqui nós vamos trazer uma linha do tempo, mas eu vou passar ela de uma forma um pouco mais resumida, para que a gente possa também não tomar o tempo além aqui, né? Então, a empresa foi constituída em 2001, como falei, atendendo especificamente Volvo, né, e aí fazendo mercado nacional, e armazenagens, justamente por estar ao lado da Volvo. E em 2017 é onde começa a nossa vida com São Borja, né? A gente começa a fazer exportação, atendendo o cenário também da Volvo ainda, e somente... E aí, em 2017, aí vem a crise, né, 15, 16, então, efetivamente, a gente foi para o sistema do agro também, puxando transportes, e somente em 2018, eu comentava com o Bonotto agora cedo, que a gente chegou na Scania, né, e a Scania falou assim, onde vocês estiveram todos esses anos que a gente nunca ouviu falar de SVD, né? Então, quem não é visto não é lembrado, eu comentava muito com ele isso, que a gente precisa também divulgar São Borja, né? Terceiro polo de importação e exportação, e às vezes, né, faltava um pouco disso, faltava esse fórum, faltava justamente a gente levantar uma bandeira e falar, olha aqui, ó, nós temos um grau de importância muito grande. Para nós foi isso foi marcante, isso foi um puxão de orelha, isso foi um alerta que nos tirou do que eu falei, do comodismo, né, porque nós atendíamos Volvo e estava tudo tranquilo. Não, nós não queremos atender só Volvo, então nós passamos a atender Scania. Hoje a gente atende a outras marcas que eu vou passar aqui também para vocês, e isso tira isso da zona de conforto. Isso faz com que a gente realmente se mova, que a gente busque um novo desafio,
que efetivamente a gente não fique acomodado, que a gente aprenda todo dia e coloque em prática novas coisas que a gente precisa fazer. Então, a SVD, ela efetivamente, em 2018, abre uma filial em São Bernardo do Campo para atender a Scania. Nós, já em 2019, passamos a atender uma rede de Mercedes, mas a gente volta a atender Banco Volvo, encarroçadoras de ônibus, que a gente não fazia num volume muito grande, que o pessoal atendia Volvo. Passamos a fazer todas as encarroçadoras de ônibus na região, então, de São Paulo, com saídas de chassi de São Paulo. E em 2019, é um ano mais extenso, justamente porque a gente coloca ali a certificação das ISOs para a gente poder atender, e a gente abre um ecossistema, né? A gente sempre tem a raiz no transporte, a SVD é uma transportadora, né? Mas a gente entendeu que havia espaço em nossos clientes e no mercado para a gente abrir. O que a gente chama aqui de espaço do cliente é uma entrega técnica, né? Então, tem muito caminhão comprado da Volvo em Curitiba e que o cara também compra a carroceria, o bitrem, enfim, nas implementadoras no Sul. Ele não vai me pagar um frete para levar esse caminhão a Belém do Pará se ele tem que descer e implementar. Então, ele vem e retira esse caminhão hoje dentro da SVD, e a gente faz justamente o serviço da concessionária ali. Então, para vocês entenderem. E, naturalmente, isso nos propiciou abrir uma loja de acessórios. E, em 2019, a gente ainda foi para a Fenatran, participar da feira justamente dos fabricantes de caminhões, né? Essa feira tem uma frase que eu gosto de citar, né? A maioria da imprensa veio e me perguntou se está na feira errada. Eu falei, por quê? Não, porque transporte é na rodomodal, né? E você está numa feira de fabricante de caminhões. Daí eu falei para o cara, mas eu só quero entregar todos os caminhões que eles venderem na feira e está tudo certo. Porque o meu nicho é esse, né? O meu nicho é caminhões. O que eu vou fazer na rodomodal? Né? Vou lá visitar, visitar a feira normalmente, mas eu vou me expor, vou me apresentar aonde? Aonde me interessa. E me interessa justamente estar onde se fabrica caminhões. Então, a gente também tem que estar antenado, o foco que a gente quer dar para o nosso negócio e aonde a gente quer estar. 2020, a gente abre... 2020 é um ano importante, eu digo assim, né, até porque teve pandemia, mas eu estive em São Borja em 2020 2 vezes em menos de 40 dias. Né, justamente fazendo mudanças em São Borja, por quê? Pelo volume de exportação que a gente vinha fazendo, pela estrutura que a gente não tinha em São Borja e que a gente passou a ter, e a gente mudou um cenário justamente dias antes da pandemia, que fez muita diferença, e depois vocês vão poder ver isso nos nossos números. Tá? O que eu posso adiantar aqui é que o tempo em que a Mercovia teve de dar as diretrizes de como seriam os trânsitos no meio da pandemia, foi o tempo que a SVD também precisou para se adaptar a continuar fazendo entregas para os clientes ininterruptamente. Então, a gente conseguiu, por 60 dias praticamente, não parar a entrega, enquanto que poucos ou nenhum outro estava fazendo, dentro de algumas tomadas de decisões que a gente fez, justamente em 2 meses, ou 1 mês e meio antes de ser decretada a pandemia e o fechamento das barreiras sanitárias. Aí, a gente, em 2020, teve a expansão do contrato CNH. Em 2020, a gente resolveu deixar de ser uma empresa limitada e passar a ser uma SA. 2021, a gente, em virtude do trabalho feito de 2018 para frente com a Scania, a gente assume uma operação interna na Scania. E 2022, a gente abre uma filial em Ponta Grossa para atender justamente a DAF e o Banco Pacar. E 2023, a gente chega a ter o 2º pátio em São Bernardo do Campo, porque agora a gente assumiu a Mercedes, os dealers Mercedes, mercado nacional e também exportação via porto, por enquanto. E temos a ACO, né, que é um contrato que a gente também conseguiu fechar no meio desse ano. Então, o que nós temos hoje de ecossistema, quando eu falo, é justamente isso. Nós temos o transporte e armazenagem, nós temos um espaço do cliente que eu expliquei, os acessórios, uma seminovos, e a gente conta agora, justamente pela questão dos acessórios das seminovos, com uma parte de trabalhos de pintura e funilaria para nossa demanda própria interna. Aqui vou falar um pouquinho sobre os nossos números.
nosso crescimento de modo geral. A evolução da SVD, então, quando a gente chega em 2016 na SVD, a gente tinha passado um ano com faturamento de 16 milhões, e eu vou para 2022 com 263 milhões de faturamento. Nós crescemos 1.657% em 7 anos, né? Esse crescimento traz aí justamente novos negócios, ecossistema, como eu falei, né? E, naturalmente, nos propiciou dar aqui, justamente para o mercado interno brasileiro, a segurança que os nossos clientes precisavam para que a gente efetivamente pudesse dizer: a SVD cumpre com o que promete. Aqui são nossos principais clientes, né? Então, aí, sempre Volvo é o nosso carro-chefe, nascemos atendendo Volvo, é nosso cliente de maior representatividade ainda em termos de volume, né? E aí estamos sediados justamente em Curitiba pela fábrica Volvo, mas hoje a gente já possui várias filiais em vários lugares, e nós vemos aí realmente fazendo uma tarefa de casa que justamente é ampliar nossa carteira de clientes, ter um volume maior de clientes para poder realmente saber, né? Ontem eu fiquei sabendo que a DAF acaba de dizer que vai dobrar a produção. É isso, PZ? Então, isso nos enche de orgulho e de esperança, realmente, porque, efetivamente, né, se tem clientes indo bem, sinal que nós vamos bem também. Aqui, quando a gente fala de tudo isso, é muito simples, né? Vim aqui fazer uma apresentação e, às vezes, a gente até escuta isso, né, no meio político. Qual é a fonte, né, dessa informação que você traz, né? Então, a fonte, na verdade, é Fenabrave. Anfávia, desculpa, Anfávia. Então, aqui nós estamos dizendo para vocês o quanto a SVD cresceu, com base em informações seguras, né, e de entidades que divulgam isso efetivamente. Então, lá em 2019, nosso market share era de 15,4%. E a gente chega aqui, em 2022, com 40% de participação no mercado nacional, né? E já na média 2023, demonstra aí um crescimento de quase 2%. Já estamos com 41,9% na nossa média, porque justamente pegamos clientes novos, porque nós não estamos acomodados, porque nós continuamos todo dia batendo na porta e querendo fazer mais para alguém e fazer melhor. Então, efetivamente, isso nos tira dessa zona de conforto, de não ficar parado e realmente buscar o que tem aí no mercado, né, para a gente poder conquistar. Naturalmente, a minha dedicação ela está focada num segmento, né? Eu atuo muito fortemente no segmento do caminhão 0 quilômetro, e sei do nicho que eu estou atendendo, e por isso de buscar esse número cada vez maior. Aqui, em termos de volume de exportação, né? Então, por que estou aqui, naturalmente, né? Estou aqui porque meu volume de exportação vem crescendo, e aqui eu chamo a atenção justamente para 2020, e porque eu falei de 2020 ser um ano muito importante para nós, né? Porque foi o ano da pandemia, foi o ano em que tudo que a gente planejou, todo o nosso planejamento estratégico, orçamento, dava vontade de rasgar em meio à primeira semana da pandemia, porque ninguém sabia mais nada, né? E, naturalmente, todo mundo passou por isso, que está aqui, né? Não é diferente para nós, mas para nós foi um ano de se reinventar. E quando eu digo se reinventar, é porque a gente efetivamente tinha alinhado uma operação em São Borja, tinha feito algumas coisas diferenciadas aqui para poder oferecer um serviço de continuidade para o nosso cliente. Mas uma coisa, efetivamente, até não tem nem, até às vezes, muito com os números, mas uma coisa que é também pelo lado, digamos assim, do propósito, que eu comentei antes, foi repatriação. O que aconteceu durante a pandemia? Isso é uma história que aconteceu com 4 colegas meus de Foz do Iguaçu, que estavam indo para o Ushuaia de moto. E, no último voo, largaram as motos e vieram embora para o Brasil. É o que qualquer um faria. Mas as motos ficaram lá. E, na época, o governo do Chile tinha um decreto que, após 90 dias, se você não tirasse o teu bem do estacionamento, bau, né? E aí foi passando, e nada de abrir, não tinha expectativa. Esse meu amigo me liga e fala: Roberto, tem alguma solução para você buscar minha moto? Porque ele tinha comprado a moto para viajar, né? Uma BMW 0, enfim.
E eu falei, Zé, deixa que eu vou olhar isso, né? E aí, naturalmente, quando eu digo dos parceiros, né, a gente vai buscar quem? Nossos colaboradores, despachantes aduaneiros, para saber como é que eu faço a repatriação desse bem usado, né? Conseguimos. E aí foi um iceberg, o pontinho do iceberg. A gente, efetivamente, foi buscar essas 4 motos, num primeiro momento, entregamos em Foz do Iguaçu, que eles eram de lá, e aí a gente começou a divulgar isso nos grupos, né, tanto de moto como de carros. Isso, para vocês terem uma ideia, chegou aí a mais de 150 unidades, entre motorhome, veículos, motos, enfim, o que vocês imaginarem, de pessoas que tiveram que abandonar, né, seus bens nesses países vizinhos, e que, em virtude de não se ter uma data de quebra de barreira, aí a gente efetivamente tinha que correr com isso para trazer de volta, né? Então, são fatores que eu digo que vão além um pouquinho, né, do que a gente efetivamente está, às vezes, se propondo a fazer. Um pouquinho da infraestrutura. Então, Curitiba a gente tem 2 pátios, Ponta Grossa a gente já tem a nossa loja de seminovos e uma unidade de negócio. São Bernardo do Campo a gente tem aí também 2 pátios hoje. Mercovia, né? Aqui a gente tem lá a nossa unidade dentro do CUF, em Santa Rosa a gente abriu, e o que eu queria trazer para vocês aqui, né, em primeira mão, né, o que a gente está prevendo para 2024, trazer uma unidade dessa para São Borja, efetivamente, né? Aqui é um ilustrativo, mas a ideia é ter aqui o que a gente tem nas nossas outras unidades. Eu costumo dizer muito que o que a gente está prevendo aqui, efetivamente, né, trazer para cá justamente a nossa unidade de OEA, para poder dizer para o nosso cliente, dar a segurança para ele, de que, efetivamente, o produto dele, que passar pela SVD, vai estar sendo validado por aqui, e daqui estará do lado da ponte para fazer o trânsito mais seguro possível. Aqui é um fator ilustrativo, depois disso a gente também está encaminhando para a Câmara e para as entidades aqui, né? Esse é o foco SVD 2024. Nós também temos aí a unidade de acessórios, unidade de seminovos, que são projetos em que hoje, onde a SVD está indo, a gente está trazendo como um possível parceiro de negócio para essas unidades. Bom, eu tenho só alguns minutos, então eu vou correr aqui para tentar falar um pouquinho sobre adaptações aí, né, inovação no transporte. A gente tem que estar sempre atento a tudo o que a gente precisa fazer, o que o cliente pede para fazer e o que é permitido fazer. Então, uma das coisas que a SVD vem buscando muito, justamente, é ter as licenças que hoje a gente tem no Brasil, justamente dentro desses países covizinhos, né? E que, por vezes, isso já existe, é permitido, mas a gente esbarra na burocracia ou, às vezes, até na morosidade somente, né, de alguns órgãos em nos autorizar a fazer um serviço que um concorrente já faz. E isso é realmente, quando eu falei ontem aqui da intervenção, é ruim, porque, na verdade, eu estou vendo o meu concorrente fazer e eu não posso fazer sem entender motivos, né? Simplesmente porque tem algum entrave, mesmo que você cumpra tudo isso, ainda assim a licença não sai. Então, efetivamente, as adaptações, né, é isso. Investimento em tecnologia, né? A gente investiu muito, né, em tecnologia. A gente tem hoje um aplicativo, tem ferramentas, e a gente permite que o nosso cliente acompanhe a viagem online praticamente, né, em tempo real, sabendo posicionamento, sabendo onde está o veículo dele, porque é o que a gente faz, a gente transporta o caminhão dele. Então, a gente efetivamente trabalha muito forte nisso. E, naturalmente, aqui, a gente conta aí, né, com as associações de classe, a BTI principalmente, para a gente nos ajudar muito nessa questão. No mais, a parte de documentação, enfim, essas outras coisas que a gente segue os protocolos do que já está se vendo. O que nós temos de visão do grupo SVD a longo prazo, e aí a gente fala isso em 3 a 5 anos, né, efetivamente a gente está falando aqui em fortalecimento na presença dos países da América do Sul. A gente sempre busca melhorar e ampliar a nossa área de atuação. Então, a gente tem recebido alguns convites, né, dos próprios clientes,
E a gente percebe que, às vezes, o que a gente vem desenvolvendo, na verdade, ninguém está inventando a roda, a gente só vem fazendo um trabalho sério, dedicado, todo dia acorda com a vontade de fazer alguma coisa melhor, é justamente oferecer isso para o nosso cliente que está fora do Brasil, né? Ontem, eu até participei do painel a convite, mas, assim, nós temos uma peculiaridade que a gente tem nosso cliente hoje dentro do Brasil. Por mais que eu faça a exportação, quem me contrata é a fábrica brasileira e eu não estou sofrendo, como muitos colegas transportadores sofrem, com a questão de não receber na Argentina, né? Então, a gente está aí, espero que quando eu começar a receber da Argentina já tenham sido resolvidos esses problemas e eu não passe o perengue que todos os meus colegas estão passando aí. Então, esse é uma forte tendência, né, que nós temos, né, justamente de nos preocupar. Sustentabilidade ambiental, a gente se preocupa muito com isso, né? A nossa frota ela é hoje nova, ela tem uma rotatividade aí no máximo em 3 anos, né? A gente se preocupa muito com isso e por isso a gente tem a Seminovos justamente para dar vazão a isso. De diversificação dos serviços logísticos no segmento de transporte. Quando eu falei de ecossistema, né, a gente quer continuar firme no que nós fazemos, sabemos que a origem nossa é transportes, mas a gente efetivamente colocou, né, então, a questão dos acessórios, a questão da armazenagem, a questão de uma entrega técnica. Essa entrega técnica, só para vocês verem, é assim, quando vocês compram um carro zero e vão retirar na concessionária, vocês recebem uma entrega técnica. É isso que a gente faz em Curitiba hoje com um caminhão. Quando um cliente final vem retirar o seu caminhão dentro da SVD, ele tem a opção, né, de assistir uma aula teórica e técnica. E o nosso instrutor tem mais de 30 anos de fábrica e ele dá todo o know-how, desde condução desse caminhão, desde o que tem de tecnologia embarcada, né, e tem muita tecnologia embarcada, eu posso dizer isso porque eu já vim 2 vezes para São Borja pilotando o caminhão, né, vim dirigindo o caminhão de Curitiba até aqui, até para sentir na pele o que o meu motorista passa, né, acho que isso é essencial. Tendo a oportunidade, faço. Mas o que a gente efetivamente está falando aqui sobre objetivos futuros, eu acho que na SVD, para nós, novamente, né, propósito, pessoas, investimento em pessoas, qualificação de pessoas, né? A gente sofre, como muitos, né, na falta de mão de obra. Então, a gente efetivamente tem que olhar e dizer assim, temos que treinar, temos que ensinar. E isso é uma carência, é uma necessidade e também uma oportunidade para quem quer crescer, porque tem muito emprego, e eu costumo dizer que faz falta, né? Eu acho que a gente faz muita falta isso, a gente escuta muito no jornal, no noticiário, o desemprego. Mas eu acho que faz falta noticiar quantas vagas de emprego estão abertas que não tem gente qualificada para assumir. Então, acho que isso é uma informação, né, mas aí de volta, né, a gente depende de um interesse, né, da mídia, às vezes, em o que ela quer divulgar. Mas eu hoje, com os pares que eu conheço, de empresários que a gente conversa, a gente se depara com a falta de mão de obra, vagas abertas que não são supridas, e por isso que eu falei que a gente está investindo em treinamento, qualificação interna para isso. Enfim, acho que o meu prazo já até se esgotou, mas eu queria só realmente considerar aqui o panorama, né? Agradecer mais uma vez a todos os nossos colaboradores, a todos nessa sala e principalmente autoridades que nos deram essa possibilidade de estar aqui apresentando. E dizer que realmente é uma honra para a SVD estar em São Borja, podendo participar desse evento do transporte internacional, e temos muita perspectiva de dias melhores aí, com tudo que a gente vem se movimentando, né, na pessoa do prefeito aqui, coloco isso, né, como vem se movimentando São Borja, para que as coisas realmente não fiquem paradas.